Então, vem que dia 11 é o nosso próximo encontro. Aí as diquinhas. Botar o nominho em todo mundo, quem não colocou ainda. Agradecer os nossos patrocinadores, a Global. Hoje é o escritório da doutora Luciana e a Weathers da Bem Financeira. E ao Sincomago. Também foi um prazer. E quando ela me chamou, você, lógico, eu dou um jeito aqui na agenda, porque vocês sabem, quem trabalha no RH, esse momento de crise para a gente está trabalhando o dobro, né? Eu, além de fazer toda essa parte de consultoria, eu também faço jurídico. Então, eu e as meninas, minhas meninas que estão aí também no grupo, estão participando da palestra aí com a gente, sabe como está corrido, né, esse período. Mas eu falei, não, se for para o André, eu encaixo, eu dou um jeito e graças a Deus deu tudo certo. Obrigada. Para as outras meninas que não me conhecem, que eu estou vendo praticamente é um grupo feminino, temos o Eduardo aqui, mas, né, tem alguns perdidos no meio, né, num grupo feminino, que é muito normal na área de RH. Mas gostaria de agradecer, né, a todos também que estão presentes. E para quem não me conhece, meu nome é Luciana Saldanha, eu sou professora de Direito do Trabalho, advogada, palestrante, ministro os cursos já. Eu já falei assim, já parei de contar, há mais de 14 anos, na verdade eu estava fazendo os cálculos, assim, já estou quase chegando nos 20 de aula, de palestra que eu dou e trabalhei muito tempo como consultora jurídica e acabei montando meu escritório nessa área e não consegui sair, né? Por mais que a gente vire advogado, eu não consigo sair da RH, eu não consigo sair dessa parte de consultoria, que eu acho que é um dos setores mais importantes de toda empresa, né? Eu falo que o RH é o coração da empresa, porque tudo acontece ali dentro, né? É ali que sai o salário do trabalhador, é dali que sai o contrato de trabalho, é dali que saem os exames admissionais periódicos, ou seja, é uma mistura de toda a parte administrativa, financeira. Então, tudo que acontece está dentro do RH. E hoje o profissional da RH, diferente da época que eu comecei, porque eu comecei com 16 anos no setor, porque meu pai tinha um escritório de contabilidade, então, adolescente, para não ficar em casa, vai trabalhar com o pai, né? Eu comecei a trabalhar, mas era muito diferente o RH. O departamento pessoal era muito diferente naquela época. Bem como vocês falaram, há 20 anos atrás, a gente tinha uma legislação, a gente tem ainda a mesma legislação que nós tínhamos, né, que é a CLT, nós tínhamos poucas normas regulamentadoras, mas hoje as relações de trabalho são flexíveis, elas estão adotando meios diferenciados de prestação de serviço. Só que acontece, a lei primeiro muda, depois vem a lei, né? É o que a Nina disse, a gente primeiro usa e depois vem a lei. Então, veio a pandemia, veio essa confusão toda nesse momento, estado de calamidade, a pessoa tendo que ficar em casa, mas ao mesmo tempo ela não poderia deixar de estar produtiva, né? Porque nós temos salários para receber, nós temos prestação de serviço, temos clientes para atender, e tudo isso trouxe um grande boom, né, no nosso setor. Ainda nós não sabemos as consequências que a pandemia vai trazer no mundo jurídico e na parte das empresas, porque tudo vai depender do entendimento do judiciário, entendimento do Ministério Público do Trabalho, tudo vai depender de como vai ser passado e qual a roupagem. Então, a ideia hoje dessa palestra é, além de apresentar esse novo tipo de contrato de prestação de serviço, novo tipo de contrato de trabalho, é também trazer as responsabilidades básicas e aquelas que nós já temos intrínsecas no contrato de trabalho, para que as empresas tenham uma maior segurança, tenham uma melhor trato com essas modalidades, novas modalidades que estão surgindo, e para a gente saber diferenciar o que é uma ou outra, porque nós ainda temos muita dificuldade de entender o que é home office e o que é o teletrabalho, que é uma grande diferença aí, apesar de um compor o outro. Então, para ajudar hoje nessa palestra, né, e eu gostaria de deixar bem claro que quem tiver dúvida, por favor, pode mandar no chat, dá o oizinho aqui para mim, e a gente vai conversando, que eu acho que essa ideia mesmo de trocar experiências nesse grupo enorme, né, e de aniversário hoje. Mas eu montei uma palestra, uma apresentação para facilitar. Eu vou disponibilizar aqui para vocês. Apareceu aí, gente? Apareceu? Então, vamos lá. Sim, sim.
qual é a ideia hoje, né? É falar sobre o home office. O que é o home office propriamente dito, né? Home office é uma modalidade de prestação de serviço tal qual um contrato de prestação de serviço desenvolvido dentro das dependências do empregador. O home office já tinha uma certa previsão, apesar de muitos autores de matérias, de alguns livros falarem que não existia, antes da reforma trabalhista, uma previsão legal sobre o home office. Na verdade, a CLT ela já trazia para a gente uma equiparação entre o trabalho desenvolvido fora das dependências do empregador e aquele desenvolvido dentro das dependências do empregador. Então, veja, para a gente entender o que é home office, nós precisamos entender o que está acontecendo conosco hoje, né? O que a pandemia nos trouxe hoje e o que ela vai nos trazer de bom a partir de agora, né? Atualmente, nós tínhamos, até pouco tempo atrás, e eu posso dizer a partir desde 2018, 2016 a 2018, nós ainda tínhamos uma visão de que o trabalhador precisaria estar dentro das dependências do seu empregador para prestar um serviço a contento, né? Ainda mais porque o empregador tem como costume efetuar o pagamento de forma mensal. Logo, quando ele faz o pagamento de forma mensal, ele tem o costume de quitar 220 horas mês. E para que isso seja possível, o empregado tem que fazer o controle de jornada. Ou seja, ele tem que anotar a sua entrada, sua saída, seu horário de almoço, seu retorno do almoço. Ou quando é jantar, depende do turno que você trabalhar. Pois bem, essa forma de prestação de serviço, ela vem desde a época do industrialismo brasileiro, desde a época que começou-se a trabalhar com pé de fábrica, que a gente fala. Sistemas fordistas, em que o empregado precisava estar naquele local para que ele pudesse prestar seu serviço a contento e o empregador pudesse ficar de olho na produção. A partir da evolução das relações de trabalho, e isso foi muito bem interpretado pela reforma trabalhista, as relações de trabalho elas foram diversificando e verificou-se que não há mais aquela necessidade explícita do empregado estar dentro das dependências do empregador. Veja, por um lado, o empregador que continua quitando o seu salário com um salário fixo, não levando em conta a produtividade do empregado, não levando em conta a criatividade do empregado, o exercício da sua função, esse tipo de função começou a ficar obsoleto, né? As grandes multinacionais, elas já trazem para a gente uma roupagem diferente de prestação de serviço. Ela já mostra para você o que vale a produtividade do trabalhador. Tanto é que o prêmio, né? Os prêmios, as bonificações, o PLR são enormes perto do valor de salário que o empregado recebe mensal. Porque a ideia é valorizar a prestação de serviço e não aquele controle específico de 220 horas mensais. Então, com esse desenvolvimento, com essas novas roupagens, com essas criações novas no mercado de trabalho, que isso é muito importante também, outras frentes foram criadas e o home office veio para trazer um bem-estar melhor, trazer uma boa prestação de serviço ao empregado. Aí você me pergunta assim, poxa, mas o home office era algo que muitas empresas, principalmente as multinacionais, se utilizam aqui no nosso mercado e que não é a realidade da maioria das empresas, né, da nossa região. E é verdade, não é uma roupagem nova, porque nós nunca precisávamos nos preocupar com esse tipo de serviço. Porque o brasileiro ele é muito, muito claro naquilo que ele quer. O brasileiro é assim, tá bom assim, vou mudar por quê? Estou pagando assim, vou alterar o contrato por quê? Por que eu vou investir numa produtividade se eu pago o meu salário para o meu trabalhador e está tudo certo?
Por que que eu vou investir na produtividade se ele faz a sua jornada dentro daquele período e que se ele precisar trabalhar mais, eu vou pagar hora extra. Então, eu não vou pagar produtividade para o meu empregado. E é essa a visão que a maioria dos empregadores tinham até então, até aparecer a pandemia. Tudo que vem para tirar da área de conforto, traz um certo receio, mas nós não tivemos nem tempo de falar, olha, eu vou testar essa nova modalidade, eu vou aplicar uma forma diferente de trabalho. A pandemia, ela veio com uma medida de urgência e nós tivemos que se adaptar a ela de forma forçada, né? Então, aqueles empregados que tinham condição de risco, os menores, os aprendizes, as pessoas que não tinham contato ou que tinham contato direto com o público, mas não era uma atividade essencial, elas foram tratadas de forma diferenciada através dos acordos de redução de jornada e salário e também suspensão, mas também se permitiu o trabalho por meio de home office. Então, nós temos aqui uma divisão bem clássica. A legislação, que nós temos desde 2011 já uma previsão do que é um teletrabalho, e a partir da reforma trabalhista, a inclusão dos artigos 75A e seguintes a respeito do teletrabalho, né, que especificou-se esse tipo de função, e a partir da pandemia, através da medida provisória 927, que trouxe a equiparação de teletrabalho, trabalho remoto e trabalho a domicílio como se fosse todos uma única categoria. Então, para quem trabalha no setor de RH, ele ainda pode se utilizar de meios, né, desse tipo de contrato ainda nesse momento, apesar da medida provisória já ter acabado sua vigência? Sim, mas vai ter que aprender como trabalha com home office a partir da legislação que nós temos vigente, que nada menos que a própria CLT. Perfeito? Então, a pandemia nos trouxe uma regulamentação diferenciada num curto momento, até julho, e agora nós temos que retornar o disposto na própria CLT. Mas a matéria é tão legal, é tão fácil, vocês vão ver como tratar e como entender esse home office de uma maneira muito, muito leve e muito fácil. E os benefícios do home office, qual é? Melhor produtividade do trabalhador, melhor rendimento, né, a título de ganhos. Também nós temos um outro lado, que é a economia do empregador quando se trabalha com o home office, com essa categoria. Né? E no correr da aula, eu vou contando para vocês quais são esses benefícios e o que a gente pode manter ainda em home office e o que a gente deve voltar para a empresa. Perfeito? Então, a princípio, nós temos que trabalhar com os princípios básicos da própria legislação trabalhista, que é delimitar o que é empregador e o que é empregado. As duas considerações estão no artigo 2 e artigo 3º da própria CLT. Considera-se empregador aquele que assume o risco da atividade, que tem o poder diretivo, que ele admite e assalaria o empregado. Já considera-se empregado aquela pessoa física que presta serviços de natureza não eventual sobre dependência econômica. Por que você precisa conhecer bem esses dois conceitos? Porque para que você consiga definir o trabalho em home office ou de um trabalhador autônomo precisa estar vinculado à subordinação, ou seja, essa dependência econômica. Porque eu posso ser um profissional que eu presto serviço fora das dependências do meu empregador e ter uma natureza de autônomo, de prestador de serviço, e não mais como empregado. Então, desde que estejam presentes todos os requisitos do contrato de trabalho, que é a dependência econômica e o trabalho de natureza não eventual, e esse empregador o admitiu, o assalariou, e ele assume o risco da atividade desse trabalhador, eu posso estar diante de um contrato de trabalho de modalidade
home office ou teletrabalho. Perfeito até aqui, pessoal? Tranquilo? Muito facinho isso aqui. Vamos seguir adiante. Pois bem, para que eu consiga também delimitar as atividades de teletrabalho e home office, eu preciso entender o artigo 4º da CLT. O artigo 4º da CLT, ele sofreu alteração no seu parágrafo 2º, depois da reforma trabalhista, que especificou o que é tempo efetivo de trabalho e o que não está incluso na sua jornada de trabalho. E isso é algo que o pessoal da RH precisa saber de cor. O artigo 4º vai delimitar quando você vai considerar o trabalho do empregado e quando não vai ser considerado trabalho, para que você possa delimitar exatamente o que é trabalho efetivo e o que é jornada de trabalho. Pois bem, o artigo 4º traz para a gente que considera-se como serviço efetivo, ou seja, aquele que você precisa remunerar, o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada, que eu gostaria que vocês anotassem aqui, que é o momento de prontidão ou sobreaviso. Perfeito? Então, veja, aqui vai ser considerado jornada de trabalho o período que o empregado estiver efetivamente à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Então, exceto prontidão e sobreaviso. Que prontidão e sobreaviso é o plantão do trabalhador. Ele não está executando nenhum serviço. Ele está aguardando o possível chamado a um serviço. Por isso que eu não considero sobreaviso e nem prontidão como tempo efetivo de trabalho, mas sim como uma forma de plantão, de sobreaviso, aguardando uma atividade que é remunerada à base de 1/3 do valor da hora em sobreaviso e prontidão em 2/3 do valor da hora. Diferença de sobreaviso e prontidão, importante, porque isso tem previsão também na medida provisória. Sobreaviso é quando o empregado está na sua casa aguardando o chamado. Não é porque ele está com o celular na mão ou ele usa de equipamentos do empregador que ele está de prontidão ou de sobreaviso. Para que isso ocorra, o empregador tem que lançar o chamado, ou seja, ele tem que dar a ordem da prontidão. Virou moda um tempo atrás um monte de ação trabalhista pedindo prontidão ou sobreaviso porque o empregado ficava com o celular do empregador. E simplesmente você ter o celular corporativo, ter o celular do empregador, não te dá o direito a esse adicional. Esse adicional só vai ser devido quando o empregador expressamente determinar que o empregado ficará de plantão, podendo ser chamado no caso de um serviço extraordinário. Perfeito? O sobreaviso só vai se converter em trabalho quando ele estiver fora do seu expediente. Então, o sobreaviso nunca poderá ser pago em hora normal. Então, veja, estou de plantão na minha casa, vou ganhar 1/3 do valor da hora. Fui chamado para prestar serviço. Eu vou ganhar hora extra e não hora normal de serviço. A não ser que eu tenha aí um banco de horas ou um regime de compensação de jornada. Perfeito? Qual a diferença do sobreaviso com prontidão? Prontidão é quando o empregado fica dentro das dependências do seu empregador, sem prestar serviço, aguardando o chamado. Então, veja, o sobreaviso, eu estou em casa. A prontidão, eu estou dentro das dependências do meu empregador, aguardando um serviço, um chamado. E daí, se eu estou dentro da dependência do empregador, eu ganho 2/3 do valor da hora, e não 1/3 como é o sobreaviso. Perfeito? Então, essa delimitação se dá para que esses dois intervalos que eu estou à disposição, entretanto não estou prestando serviço, ele não é considerado como tempo efetivo de trabalho. E se não é considerado como tempo efetivo de trabalho, pessoal, ele também não compõe a jornada de trabalho. Tranquilo aqui?
Pois bem, como eu disse, a reforma trabalhista ela alterou o parágrafo 2º do artigo 4º da CLT. E aqui a gente precisa aprender muito bem delimitar o que é jornada para que eu possa considerar o home office. De acordo com o parágrafo 2º, ele fala assim, ó, por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no parágrafo 1º do artigo 58, que é aquela tolerância que a gente tem, que não é 5 minutos nem de atraso, nem 5 minutos de horas extras, totalizando 10 ao dia. Quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras, práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividade de relacionamento social, higiene pessoal, troca de roupa de uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Então, o parágrafo 4º, apesar de delimitar o que é trabalho efetivo, o parágrafo 2º, ele traz para a gente exatamente para aquele empregado que presta serviço dentro da empresa, nas dependências da empresa. Diferente do trabalho que ocorre nas dependências, na residência do empregado ou nas dependências de terceiro, que também pode ser feito nessa modalidade de teletrabalho. Então, veja, o parágrafo 2º, ele diz que se o empregado, dentro do momento da sua prestação de serviço, estiver cumprindo o seu descanso, esse período não vai ser considerado jornada de trabalho. O empregado que estiver estudando durante a sua prestação de serviço não vai ser considerado como trabalho. Então, veja, atividade de relacionamento social, sabe o cafezinho, o momento cafezinho, o momento do lanche? Ah, eu vou lá fumar um cigarrinho lá fora com a minha amiga, conversar um pouco. Esse período, se o empregador quiser tirar da jornada de trabalho, ele pode, porque o parágrafo 2º delimitou nessa situação. Não é considerado. Só vai ser considerado o momento que o empregado estiver efetivamente trabalhando. E isso virou uma loucura, né? Porque o empregador fala, eu vou pagar 220 horas, mas o teu café eu não pago. Eu vou pagar suas 220 horas e se você trabalhar além disso, eu vou pagar a tua hora extra. Mas o período que você estiver no banheiro, escovando os dentes, fazendo o número 1, o número 2, eu sou obrigada a pagar. E você veja que loucura que chegou a isso, porque as pessoas são humanas. Como é que você vai lá estar trabalhando? Imagina, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês que é terrível. Eu fumo. Eu não consegui parar de fumar ainda na minha vida. Fiquei 7 meses sem fumar. Mas eu fumo, eu sei que é feio, eu tenho que parar, isso é uma desgraça na minha vida. Mas se eu estou trabalhando e se eu não parar para fumar meus cigarrinhos às 3 horas da tarde, eu mato a Lucélia que está aí, eu mato a Juliana que está aí, eu xingo as pessoas, eu xingo o marido, eu xingo todo mundo que tiver. Porque acaba a nicotina no meu corpo, eu fico doida. Imagine se eu tivesse que assinar, bater ponto toda vez que eu tivesse que fumar um cigarro. E outra, se eu não fumar, eu não rendo. Não consigo fazer minhas peças, não consigo fazer minhas aulas, começo a ficar nervosa. Ou seja, não é melhor ir lá fumar meu cigarrinho por 10 minutos e voltar e ainda está dentro do meu tempo para ser muito mais produtiva? Então, é isso que a gente está tentando trazer agora, né? Que os professores estão levando agora para os empregadores. Não adianta você ficar controlando aquela jornadinha das 220 horas. Você tem que controlar a produtividade. Tem gente que presta serviço muito melhor a partir da tarde e à noite. E eu vou falar, bem, tem um estudo muito legal que eu usei do Ministério do Trabalho para a gente delimitar a jornada. Isso é um estudo que vem desde 1946, mas tem uma diferença entre homens e mulheres. As mulheres são muito mais produtivas de dia e os homens muito mais produtivos à noite. Aqui em casa é assim, eu de dia, de manhã, acordo, eu terminei tudo, meu marido está lá meio-dia, ele está ligando a chave. E vai até meia-noite, 1 hora, 3 horas da manhã, e assim ele produz e é super mais rápido do que tivesse que fazer durante o expediente, né? Então, pensando em todas essas regras,
essas situações do empregador que controla jornadas 220 horas, o home office é totalmente diferente disso. E para a gente entender que o empregador não vai precisar ficar controlando o cafezinho, se ele está aguardando, se o empregado vai chegar com segurança até a sua casa, porque se o empregado não chegar com segurança até a sua casa, pode acontecer um acidente, e esse acidente se chama acidente trajeto, e ele é equiparado a acidente de trabalho. Logo, o empregador tem que custear o FGTS desse empregado, caso ele venha se afastar pelo INSS, e ainda dá estabilidade de 12 meses a ele. O empregador não precisar controlar se ele vai sair fumar um cigarrinho ou não, se ele vai tomar um cafezinho ou não. Vem o artigo 6º da Lei 12.551, lá em 2011, que trouxe para a gente a possibilidade do teletrabalho. E esse artigo 6º está lá escondidinho na CLT, e muita pouca gente sabe a respeito disso. O artigo 6º fala assim, que não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância. Então, nós temos aqui 3 modalidades, o que é feito dentro do estabelecimento do empregador, o que é feito no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de trabalho, ou seja, da relação de emprego. Ou seja, se existir subordinação, continuidade, habitualidade, onerosidade, estão presentes os requisitos do contrato de trabalho. Logo, se eu prestar serviço na minha casa, ou nas dependências de terceiro, ou em outro local que não seja o estabelecimento do empregador, mesmo assim, eu estou diante de um contrato de emprego. E não se fala mais contrato de trabalho, se fala contrato de emprego, certo? E se eu estou diante de um contrato de emprego, eu tenho todos os requisitos, todas as obrigações previstas na CLT, todos os direitos previstos na CLT com esse trabalhador. Perfeito? E como é feito esse tipo de serviço? O parágrafo único desse artigo fala para a gente assim, que os meios telemáticos informatizados, olha que nome bonito, né, para aprender hoje, meios telemáticos informatizados de comando, controle e supervisão, se equiparam para fim de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho à lei. O que o parágrafo único está falando? Que o empregador que mandar as ordens ao seu empregado por e-mail, WhatsApp, Messenger, qualquer outro tipo de informação, até mesmo telefone celular, esse comando é uma subordinação jurídica, mesmo que o empregador não esteja frente a frente com o seu empregado. Então, muitos empregadores defendiam a tese que, eu não tenho vínculo com ele, eu mando as coisas aqui por e-mail, ele faz o trabalho e ele é autônomo. Na verdade, ele não é autônomo, ele é empregado. Então, muitos desses trabalhadores conseguiram reconhecimento de vínculo porque eles estavam sujeitos a essa regra. Para que não seja reconhecido o vínculo, qual a importância? Não ter habitualidade, não ter subordinação. O empregador fala assim, eu preciso que você faça isso. Quando que você vai fazer, o jeito que você vai fazer, a forma que você vai fazer, é problema seu. Se o empregador falar, você tem que prestar serviço das 9 às 17 horas, se você prestar serviço ali naquele período, ok. Se você não prestar serviço, o empregador pode te descontar. Para que não tenha dependência econômica, o empregador tem que falar o seguinte, você pode prestar a hora que você quiser, não tem um horário fixo, não tem uma continuidade da prestação de serviço, ou seja, não tem serviço todos os dias, não tem habitualidade, então é por produção. Então, tudo isso desconfiguraria o contrato de trabalho. Agora, se tiver subordinação jurídica, ou seja, se o empregado precisar estar na frente do computador todos os dias, se tiver uma máquina, ou seja, um equipamento, ele precisar desenvolver todos os dias suas atividades, pode ser que eu esteja diante de um teletrabalho, logo eu tenho as mesmas obrigações que um contrato normal de trabalho que é feito dentro das dependências do empregador.
Perfeito aqui, pessoal? Tranquilo? Então, veja, o teletrabalho já tinha previsão legal desde 2011. A reforma trabalhista é que trouxe para a gente as regras efetivas desse teletrabalho. Mas você fala assim, professora, mas assim, hoje a palestra era sobre home office e não teletrabalho. Mas eu tenho que trazer para vocês que o home office é um teletrabalho, é uma espécie de teletrabalho. E ele difere em algumas situações. E eu vou mostrar para vocês o que é. Às vezes você está chamando um trabalho de home office, mas na verdade ele não é home office, ele é teletrabalho, né? Às vezes eu tenho uma exigência que vem pelo home office, mas na verdade o teu contrato está errado. O teu contrato deveria ser de teletrabalho. E eu vou explicar a diferença dos dois. O teletrabalho é a prestação de serviço preponderantemente fora das dependências do empregador, certo? Então, você faz seu serviço fora das dependências da empresa. Não há necessidade de ir até a empresa. Mas para que o teletrabalho se concretize, você precisa da utilização de tecnologias de informação e da comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Por quê? Trabalho externo é aquele que você não controla o empregado, você não consegue controlar a jornada dele, você não vê o trabalhador. Ele trabalha por produção. No teletrabalho, você precisa além do trabalho ser preponderantemente fora das dependências do empregador, ainda você precisa de meios tecnológicos, ou seja, um celular, um WhatsApp, um e-mail, um computador, um Messenger, qualquer outro tipo de meio de comunicação, que não configure como um trabalho externo. Então, são essas delimitações. O home office é um pouquinho diferente. Ele se caracteriza quando o trabalho é realizado remotamente de maneira eventual na residência do empregado. Então, ele ainda pode ser, ele tem uma característica mista. Parte se dá dentro das dependências do empregador e parte se dá na sua residência, na casa do empregado. E não precisa estar vinculado o uso de tecnologias, porque em algumas atividades o empregado não precisa utilizar celular, telefone, Messenger, WhatsApp, para poder prestar o seu serviço. Ele pode fazer, ele foi contratado para montar alguma peça, ele é contratado para fazer algum tipo de serviço, escrever um livro, fazer relatórios, ou seja, ele não precisa ter uma comunicação com o seu empregador. Ele pode ir até as dependências da empresa e apresentar os seus relatórios, levar os equipamentos que ele montou. Então, veja, o que nós estamos fazendo hoje em dia, nesse período de pandemia, não é bem home office. O que nós estamos fazendo é o quê? Teletrabalho. E muitos contratos que eu vi nesse período estão vindo como home office, mas na verdade é teletrabalho. Se você não está indo na sua empresa em nenhum momento, você está trabalhando só de casa, você está em teletrabalho e não home office, porque o home office ele é misto. Parte você faz em casa, parte você faz na empresa. É aquela modalidade que as multinacionais tinham. O empregado trabalha de segunda a quinta na empresa e sexta-feira ele faz home office. Home office é uma situação. Home office é um momento. Teletrabalho é um contrato de prestação de serviço que é desenvolvido fora das dependências da empresa, que precisa de técnicas de tecnologias, né? Que precisa de tecnologias de comunicação formal com o seu empregador. Qual a diferença desses dois? Se eu tenho que ter uma comunicação formal com o meu empregador, pode ser que eu tenha que ter um controle de jornada. Quando eu estou em home office, eu não tenho comunicação direta com o meu empregador. Se eu não tenho comunicação direta com o meu empregador, pode ser que eu não tenha controle de jornada. E aqui a gente começa a delimitar as regras
do home office e teletrabalho. Então, todo home office é um teletrabalho, mas nem todo trabalho é um home office. Entenderam? É uma delimitação fácil. Então, eu trouxe até aqui uma diferenciação para vocês entenderem melhor o que vai ser falado. Teletrabalho é feito em qualquer lugar. Pode ser na residência do empregado, pode ser em outro local, às vezes tem postos de trabalho, o empregado trabalha na praça, o empregado trabalha no aeroporto, tanto faz. O home office não. Home office, como o próprio nome diz, tem que ser feito na residência do empregado. O teletrabalho é necessário o uso de tecnologias. O home office não há necessidade nenhuma do uso de tecnologias. É um momento, é uma situação. Quais são os elementos desse contrato de trabalho? Como eu disse, o teletrabalho, ele veio nos artigos 75A e seguintes da CLT. Para você entender de teletrabalho, você precisa ler a CLT. Diferente do home office, que veio através de uma medida provisória que já perdeu seu efeito. Nós vamos conversar a respeito disso, mas por que eu estou frisando o teletrabalho? Porque as empresas ainda vão poder se utilizar do teletrabalho para poder se utilizar nesse período ainda de calamidade pública, mesmo tendo a medida provisória se esgotado. Certo? Então, vou mostrar para vocês como faz o contrato de teletrabalho. Você pode até denominar teletrabalho home office, certo? Porque você pode instituir períodos em que o empregado vai ficar na empresa e períodos que o empregado vai ficar na casa, mas são regras próprias e pré-determinadas e bem delimitadas. O teletrabalho fala o seguinte, que o comparecimento nas dependências do empregador para a realização de atividades específicas, ele não vai descaracterizar o teletrabalho. Então, veja, se você marcar uma vez por semana que o empregado vá até a empresa para apresentar os seus serviços ou participar de reuniões, isso não vai desconfigurar, não vai virar contrato de home office. Ainda continua sendo um contrato de teletrabalho. No caso do teletrabalho, você precisa de um contrato formal, individual, que vai especificar exatamente as atividades que serão realizadas pelo empregado. Por quê? Como essas atividades vão ser feitas longe dos olhos do empregador, diferente daqueles contratos da contabilidade que traz para a gente lá, o empregado está na função de assistente administrativo, ponto. Aqui não, aqui você precisa delimitar quais são as atividades desse trabalhador. Esse empregado tem a categoria de teletrabalho e vai exercer as atividades de assistente administrativo, que compreende o controle dos acessos, planilhas de cálculo financeiro, ou seja, precisa ser delimitado. Eu já vi na Justiça do Trabalho uma inversão de um contrato de teletrabalho para trabalho efetivo e tudo que ultrapassou a jornada de teletrabalho do empregado foi considerado como hora extra, tá? Então, tem que tomar cuidado, precisa ser delimitado e eu preciso de um contrato formal. Aquele contrato da contabilidade que vem no sistema de folha não é válido aqui, tem que ser especificado, que vai delimitar qual o período que o empregado vai prestar. Se ele vai receber por tempo de serviço ou se vai ser por produtividade. Então, isso precisa ser delimitado. Além dessa delimitação, é possível, e eu aconselho que tenha em cláusula contratual isso, que o regime presencial de teletrabalho, ele pode ser invertido. Então, por exemplo, se você foi contratado por um regime presencial, certo? Você pode passar a um regime a teletrabalho, desde que haja um mútuo acordo entre as partes. Porque qualquer alteração no contrato de trabalho só pode ocorrer desde que não haja prejuízo ao empregado. Então, como nós percebemos que existe um estudo muito grande sobre esses teletrabalho, trabalho à distância, remoto e home office, foi dado ao empregado muito mais, como que eu posso dizer, o bem-estar ao trabalhador. Quem trabalha em casa tem mais disposição do que quem trabalha nas dependências do empregador. Por quê?
Para ir para a dependência do empregador, você precisa se deslocar até lá. Então, às vezes, aqui em São Paulo, a gente demora cerca de 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu morava em São Bernardo do Campo e trabalhava em São Paulo praticamente todos os dias. Eu levava 4 horas, ficava 4 horas no carro de trânsito para ir e voltar do meu serviço. Pior, essas 4 horas eu tinha que compensar trabalhando. Eu estava num grau de estresse tão forte que eu não aguentava mais ficar no carro. Eu já trabalhava no carro, né? Então, o que aconteceu? Eu, a partir da hora, eu vim para São Paulo para ficar mais perto do meu trabalho. Veio a pandemia, eu estou trabalhando em casa, então eu tenho muito mais tempo para mim. Eu posso ir para academia, eu tenho tempo para ler, eu tenho tempo para estudar. Então, traz um bem-estar e para o trabalhador também. Diferente de algumas mulheres que têm família e precisam cuidar dos filhos, do marido, cozinhar, né? Lavar roupa. Então, as mulheres que trabalham fora, elas têm uma certa independência, né? Elas não precisam estar ali cuidando dos filhos, porque os filhos vão para a escola. Ela vai cuidar dos filhos quando chegar em casa. Então, por isso que a gente já fala que mulher tem jornada dupla, né? Mas a mulher que trabalha dentro de casa, ela está com uma tripla jornada. Porque os filhos não estão indo para a escola, ou seja, ela está cuidando dos filhos, ela está cozinhando, ela está trabalhando, ela está cuidando do marido, está fazendo comida, e as mulheres estão pirando nesse momento de pandemia, né? Então, para que você troque, né, que você possa passar a uma situação de teletrabalho, ou seja, trabalhar em home office, precisa ter um mútuo acordo das partes. Se você for contratado como presencial para passar a teletrabalho, precisa sim ter anuência do empregado, ele precisa concordar. E para que isso seja possível, precisa ter um aditivo contratual, com as regras desse tipo de teletrabalho, diferente daquele que você já contratou com esse empregado na modalidade presencial. Perfeito? Então, veja, se eu estou no regime presencial, eu posso passar para teletrabalho. Perfeito? Desde que tenha um mútuo acordo. Agora, se você for contratado, né, você tem o regime de teletrabalho, o empregador, ele pode a qualquer tempo exigir que você volte a trabalhar presencialmente. E para que isso seja possível, ele tem que dar um prazo mínimo de 15 dias para adaptação do empregado, né? Então, por exemplo, o empregado foi contratado para trabalhar em teletrabalho. Para ele ir trabalhar na empresa, ele precisa se adaptar, ele precisa ver como é que vai ficar a casa dele, como é que vão ficar, como que ele vai se deslocar. Então, o empregador é obrigado a dar uma transição de 15 dias para esse trabalhador, perfeito? E também a necessidade de ter registro, né, do contrato aditivo, dizendo que ele deixou de trabalhar em teletrabalho e passou a trabalhar com um contrato aditivo. Ele pode, porque é ele que dirige a prestação de serviço. Legal? Para que isso seja possível também, nós temos que ter um termo de responsabilidade para aquisição, de manutenção, de equipamentos, ou seja, se o empregador... Veja, o teletrabalho precisa não conceder nenhum equipamento, ele vai reembolsar, certo? E ainda, se o empregador fornecer os equipamentos, aquilo que é do empregado também vai ter que ser reembolsado. Por exemplo, a luz, né? Por exemplo, a internet, o empregador custear todos esses equipamentos. Isso tudo tem que ter previsão contratual
atual, porque esses benefícios, esse equipamento, esse pagamento desses benefícios, desses direitos, nunca integrarão a remuneração do empregado, desde que estejam previstos em contrato. Então, por exemplo, para o meu pessoal não tem vínculo, né? São advogados, mas se eu tivesse pessoal registrado, eu forneço equipamento a eles, mas eu também dou a eles um valor que é para pagar a despesa. Então, o salário lá deles é um valor, digamos, X, eu dou X mais Y para pagar as despesas, né? Que seja a internet, a luz, o trabalhador. Mas olha que interessante. Tem uma questão que ficou clássica nesse período de pandemia, é que se o empregador é obrigado a pagar a alimentação do empregado que estiver em teletrabalho, né? Eu recebi cerca de 1000 perguntas a esse tema, dei entrevista nesse tema, fiz pareceres sobre esse tema, porque, veja só, o vale-refeição e o vale-alimentação, ele serve para o trabalho, não é pelo trabalho. O que é pelo trabalho? Você recebe seu salário pelo trabalho. O vale-refeição você recebe para trabalhar. Então, você está fora de casa, você vai se alimentar fora de casa, logo o empregador vai custear sua alimentação. E vai custear em parte. A alimentação não tem previsão legal, ele vem por força de convenção coletiva, certo? Então, se a convenção coletiva traz essa responsabilidade do vale-refeição, o empregador é obrigado a dar. E ele pode descontar até 20% do valor da refeição desse empregado, ok? Então, é para o trabalho. Pois bem, o empregado que está em home office, ele vai precisar do vale-refeição? O que vocês acham? Balancem a cabecinha, sim ou não? Eu, Luciana Saldanha, entendo que não. Eu adoro depende. A Rosana colocou aqui, depende. De fato, depende, né? Depende de onde ele está exercendo o teletrabalho dele. Se ele está exercendo o teletrabalho dentro de casa, eu entendo que não é devido vale-refeição, porque ele está dentro de casa, então ele pode se alimentar dentro da sua casa. O que é devido é vale-alimentação, que é o mercado. Então, você vai analisar o seguinte, se na convenção coletiva fala que é devido vale-refeição ou vale-alimentação do trabalhador, o empregador vai ter que ver o seguinte, opa, ele está em teletrabalho e a convenção coletiva fala de vale-alimentação, então eu vou dar cesta básica para ele ou vou dar o ticket de alimentação. Se na convenção coletiva só trouxer disposição sobre vale-refeição, não vou pagar porque ele está em casa, ele não está fora de casa, não precisa se alimentar em restaurante, então logo não sou obrigado a fornecer. Perfeito? E se não tiver previsão legal nenhuma em convenção coletiva, a gente fala que é norma coletiva, eu não sou obrigado nem a dar refeição, nem alimentação ao trabalhador. Perfeito? Esse tem sido o entendimento majoritário dos consultores nesse período, né? Mas a gente entende que o vale-alimentação seria devido. O vale-alimentação é muito mais barato que o vale-refeição, né? Então, logo, você pode ajudar o trabalhador. Você vê, você não está pagando a luz da empresa, não está pagando a água da empresa, reduziu, né, o consumo da empresa, logo você também pode ajudar o seu empregado a manter o vale-alimentação, ele vai ficar feliz. É que nem a gente diz, né? Empregado feliz, empresa produtiva, né? Esse é algo que a gente precisa ter em mente. Se o empregado está feliz, a empresa está produzindo. Se o empregado começar a arranhetar, é que alguma coisa está acontecendo, logo a produtividade cai à metade, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas regras aí, principalmente a alimentação. O empregado ama alimentação. Eles adoram o ticket, não é? A gente ama ticket, passa ticket. Você vai no mercado, você paga essa ticket, né? Você vai na lojinha, passa ticket, porque é como se fosse um cartão de crédito pré-pago, que é legal que não é você que paga, é o empregador.
Então, tem muita gente que usa esse vale-refeição como se fosse parte do seu salário. Ele deixa de comer, ele leva a marmita para a empresa, o que não podia. Se ele usa marmita, ele tinha que pedir dispensa, né, do vale-refeição, mas a gente sabe que, né, tudo bem. Então, ele usa, às vezes, para pagar a conta esse vale-refeição, né? Mas é porque é uma cultura, é cultural do empregado. Então, no momento da pandemia, ele está acostumado com aquela renda da alimentação. Ser cortado nesse período pode, sim, acarretar um prejuízo ao empregado e à atividade da empresa e acarretar o passivo trabalhista. O empregado mexeu no dinheirinho dele da alimentação, lá possivelmente ele vai querer questionar isso depois de uma rescisão de contrato, porque muitas empresas tiveram que fechar as portas, rescindiram contratos nesse período, então pode ser que volte isso aí como um passivo trabalhista. Mas, doutora Luciana, Oi, mas pode falar, se a empresa sempre pagou o vale, e aí o funcionário está em casa, em suspensão de contrato, tudo bem, porque daí realmente eu acho que ela não teria, né, que efetivar o pagamento. Mas se tiver em casa, em home office, e ela sempre pagou, eu acho que é questionável, né? É questionável, sim. Por isso que está essa confusão, né? Por isso que a gente fala, trocar o vale-refeição pelo vale-alimentação trouxe prejuízo para o empregado? Não, né? Porque ele ainda tem, ele pode ir no mercado, ele pode pegar a cesta básica, né? Sim. Então, o que eu aconselhei aos meus clientes é dar a cesta básica ou dar o vale-alimentação. O refeição, para reduzir despesa, a gente cortou, certo? Mas tem muita gente que fala que é direito adquirido, tá? E eu vou dar uma aulinha aqui para vocês. Não é direito adquirido, porque o vale-refeição é condição da prestação de serviço. O que é condição? Se eu deixar de trabalhar um dia, eu ganho vale-refeição daquele dia? O empregador não pode descontar? É que nem vale transporte. Se o empregado não trabalhar, não pode ser descontado esse período? Pode. Então, veja, tudo que eu falo que é para o trabalho não é direito adquirido, tá? Pelo trabalho é direito adquirido, tal como o plano de saúde que se incorpora ao contrato de trabalho. Quando você registra um empregado, a convenção coletiva ela fala, poderá o empregador conceder plano de saúde aos seus empregados. Algumas convenções falam. Se o empregador, por liberalidade, acatar a concessão do plano, isso incorporou o contrato de trabalho. Diferente, assim, se o empregado não trabalhar, ele vai continuar ganhando o plano de saúde? Vai, porque está vinculado ao contrato de trabalho dele. Se ele faltar, vai continuar ganhando plano de saúde? Vai. Agora, o vale-refeição, se ele faltar, ele vai ganhar? Não. Vale transporte, se ele faltar, ele vai ganhar? Não. Por isso que não é direito adquirido. Como hora extra não é, como PLR não é, como periculosidade, insalubridade, qualquer tipo de adicional é condição para ele tem que trabalhar hora extra para ganhar hora extra. Ele tem que fazer serviço perigoso para ganhar periculosidade. Ele tem que sair de casa para ganhar vale-refeição. Entendeu? Então, é questionável sim. A gente vai ter juiz que vai falar que é devido, a gente vai ter juiz que vai falar que não. Quem vai decidir para a gente isso tudo vai ser o tribunal. Quando a matéria subir, até a gente ter uma jurisprudência formal. Mas, se você trocar um pelo outro, você consegue reduzir despesas e não trouxe nenhum prejuízo ao trabalhador. Pode fazer, que eu já conversei com o juiz, já conversei com o desembargador, e todos eles falaram que realmente não acarretou prejuízo. Joia, Andréia? Joia, pessoal? Vamos. Mas essas regrinhas têm que estar aqui, ó. Aonde? No contrato. E você condiciona. Você fala assim, ó. Enquanto o empregado estiver na modalidade de teletrabalho, ele vai receber vale alimentação. E não vai receber vale transporte. Caso passe a regime presencial, serão devidos os direitos coletivos instituídos pelo sindicato representativo da categoria profissional. Legal? Lembrando que qualquer dessas despesas, qualquer desses valores pagos pelo empregador para a prestação de serviço, como vale alimentação, vale refeição, não integra a remuneração do trabalhador. Perfeito? Então,
Não, tem gente que está falando assim, vou pedir salário in natura. O empregador trouxe aqui o computador aqui, agora é meu. Não é teu, ainda é do empregador. Desde que, tenha contrato. Por quê? Porque não tem, às vezes, como a empresa contratar a internet direta do empregado. Às vezes não tem como a empresa pagar a luz direta do empregado. Então, o que a empresa faz? Ela paga em dinheiro para o empregado. A quantia de, vamos lá, R$100 para pagar luz e internet. Esses R$100, se não tiver previsto no contrato escrito, vai integrar o salário do empregado. Porque você está pagando em dinheiro. Perfeito? Então, se você determinar, se fizer previsão contratual, não vai ter problema a respeito disso. A Rosana fez uma pergunta aqui rapidinho, deixa eu responder. Voltando, obrigatório determinar o valor de reembolso pelo uso da internet e luz do empregado? Sim, você pode esperar o empregado trazer a conta para você, ou você pode delimitar. Veja, a internet que o empregado usa em casa para trabalhar, ele também usa para as atividades pessoais dele, a família também usa. Então, você não é obrigado a custear toda a internet do empregado. A luz também. Então, você pode fazer uma proporcionalidade, né? Olha, quanto custa a sua luz por mês? 150. Tá, quanto tempo você fica à disposição do empregador? 220 horas no mês. Então, vamos fazer uma proporcionalidade, você vai pagar R$50 dessa luz para o trabalhador. Então, a empresa pode sim. Agora, só não pode pagar pouco e o empregado ficar com prejuízo, né? Então, isso a gente também tem que delimitar, porque o Ministério Público do Trabalho soltou uma nota técnica que vai fiscalizar esses contratos de teletrabalho, né? E as despesas é uma da fiscalização que nós temos aí nesse momento, tá? Outra coisa, tem alguém que está com o microfone aberto e está dando referência. Acho que é a Magali. Oi, ok. Legal. Dúvidas? Mais alguma dúvida aqui? Posso seguir? Depois no finalzinho eu deixo mais um tempo para a gente tirar algumas dúvidas. Outra coisa muito interessante também é que o empregador ele tem que fazer um termo de responsabilidade por o empregado. Veja, nós temos um contrato diferenciado, um termo de responsabilidade que fala a respeito do uso dos equipamentos e um outro termo de responsabilidade que é da parte de segurança do trabalho, saúde, bem-estar do trabalho. Olha que joia! Eu tenho que ter um termo dizendo que o empregado se compromete a funções de ergonometria, ou seja, ele tem que sentar direito na cadeira, a cadeira tem que ser ergonômica, a luz não pode estar muito próxima a ele, não pode ficar, né, corcunda aqui digitando, ou seja, ele tem que ter um bebedouro próximo, tem que ir no banheiro, ou seja, toda aquela parte de ergonomia que a gente tem que cuidar do empregado dentro da empresa, você vai ter que cuidar lá também. Os exames periódicos continuam, né? A gente precisa, o técnico de segurança do trabalho tem que desenvolver o termo de responsabilidade, que o empregado se compromete a seguir as regras do PCMSO e das NR7, né? Que é assim, aquela forma de trabalho, calor excessivo, frio, todas aquelas regras, principalmente de ergonomia, que o empregado precisa responder. Mas o mais interessante é que o empregado, se ele assumir, se ele assinar essas regras, né, de segurança do trabalho, ou seja, ele não vai ter como falar que ele adquiriu a doença do trabalho em casa, porque ele assinou um termo de responsabilidade se comprometendo a seguir as regras. Se ele não seguir as regras, ele vai ter doença ou acidente do trabalho. Logo, se ele assinou as regras, ele está dispensado, o empregador estaria dispensado em pagar acidente de trabalho ou que seja reconhecido uma doença do trabalho em casa do empregado. Olha que interessante, né? Tem outras situações aí que causaram muitos burburinhos a respeito se a pessoa está em casa, no horário do almoço, ela vai fritar um bife e ela se queima. É acidente de trabalho ou não? Veja, se o empregado estiver no horário do almoço,
nas dependências do empregador, ele sai para almoçar e sofre um acidente, esse período é considerado acidente de trabalho. Agora, se o empregado está em casa e vai almoçar em casa, e vai fritar um bife, vira lá o óleo no braço, se queimou, é acidente de trabalho? Outra coisa, o empregado tá na sua casa trabalhando, escorrega no chão, bate a cabeça no chão, é acidente de trabalho? Então, a princípio, é acidente de trabalho. Se ele está em casa, é acidente de trabalho, né? Aí a gente precisa também delimitar, vão surgir teses aí no meio, falando o que é doença do trabalho, se a doença acidente de trabalho só ocorre nas dependências do empregador ou de terceiros. Então, tem a inclusão aí também da legislação previdenciária no meio. Então, tem muita discussão ainda que vão surgir dessa modalidade de trabalho por ser nova e por ainda não ter tanta regulamentação a respeito, tá? Mas, a princípio, se o empregado assinar o termo de responsabilidade, o empregador estaria dispensado do acidente de trabalho, certo? Qualquer acidente que venha ocorrer dentro de casa vai ser considerado como auxílio-doença e não dá direito à estabilidade nem o fundo de garantia enquanto houver o afastamento. E o mais legal disso tudo é que, se o empregado estiver na modalidade de teletrabalho, não haverá controle de jornada. Ou seja, ele não tem direito a horas extras. Se ele faltar, não pode ser descontado. E se terminar, se acabar, não pode ser descontado. E, além disso, você não pode delimitar nenhum tipo de horário para esse trabalhador. Lógico, ele não pode trabalhar mais 220, mas se ele ficar mais, trabalhar à tarde, trabalhar à noite, não vai ter direito aí à hora extra, né? Muito legal essa situação também. Essas são as regras do home office que você pode utilizar a partir de agora. Por quê? Nós tínhamos, né, a situação da medida provisória que trazia uma regrinha um pouquinho diferente, que eu já vou entrar nela. Então, veja, a diferença do home office para teletrabalho praticamente é a mesma, só que o home office pode ser misto, você pode trabalhar parte na empresa, parte fora da empresa, certo? Não há necessidade de tecnologias, mas as regras do teletrabalho são as mesmas. Então, home office, teletrabalho, a princípio, não teria controle de jornada. Mas se você falar assim, Luciana, mas eu quero controlar a jornada de trabalho do meu empregado, pode? Pode controlar, sim. Certo? Não há problema nenhum em controlar a jornada de trabalho, só que se controlar a jornada de trabalho em home office, você vai ter que pagar horas extras. Tranquilo, pessoal? Facinho, não é? Só tem muito termo de responsabilidade. E para a gente finalizando aqui, que eu já recebi o meu cartão amarelo, né? Nós temos aqui o que aconteceu no estado de calamidade, né? Como veio a medida provisória. Veja, a medida provisória 927/2020 foi a primeira medida provisória que trouxe para nós algumas medidas para controlar, né, a pandemia e também para manter os empregos. Então, a medida provisória não está mais válida, tá? Não pode ser feito mais nenhum contrato nessa modalidade, mas é só a título de conhecimento. Ela equiparou o teletrabalho, trabalho remoto, trabalho à distância, como todos eles fossem feitos na modalidade de teletrabalho, certo? Então, todos eles são delimitados como teletrabalho e é um serviço feito fora das dependências do empregador com a utilização de tecnologias que comuniquem, né, o seu empregador, haja uma subordinação direta e que não configure trabalho externo. Quem ficou dentro dessa situação não vai ter controle de jornada, tá? Então, o pessoal que foi para trabalhar em casa em teletrabalho, no período da pandemia, não tinha controle de jornada, certo? Só que no período dessa calamidade pública, o empregador ele podia a qualquer tempo trocar a modalidade presencial para teletrabalho, diferente do que estipula a regra da CLT. Na CLT, precisa do mútuo consentimento. Aqui, o empregador poderia, por livre e espontânea vontade, a seu critério, delimitar o trabalho presencial para teletrabalho, tá? Num prazo só comunicando o empregado em 48 horas. Então, era uma coisa assim super rápida. Para quê?
caso da proteção, né, desses empregados. E ele poderia também exigir o retorno desse empregado a qualquer tempo, independente de contrato, sim, registro prévio, para que esse empregado voltasse a trabalhar a empresa. Então, aqui, todas aquelas regrinhas que a gente tinha dos 15 dias, a comunicação, mútuo acordo, no período de pandemia, ficou a critério do empregador, ele tinha 48 horas para comunicar, e ele poderia fazer um contrato, tinha que fazer um contrato aditivo, mas esse contrato aditivo podia ter data retroativa de até 30 dias. Então, você poderia fazer o teletrabalho, o home office, e só depois de 30 dias você apresentaria o contrato termo aditivo. E o empregador deveria fornecer, né, todo o equipamento para os seus empregados, ou poderia também utilizar o equipamento do empregado, mas desde que tivesse um contrato formal de comodato. Contrato de comodato, para quem não conhece, é tipo um contrato de empréstimo. Você empresta sem receber nada em troca. Então, o empregador poderia conceder os equipamentos com contrato de comodato e o empregado também poderia fornecer os equipamentos para o empregador em contrato de comodato. Mas aqui tinha uma diferença e que eu acho que vai acontecer muita ação trabalhista a partir disso. Quem for trabalhar em casa, o empregador que não fornecesse o equipamento para o empregado ficava obrigado ao pagamento de horas extras caso tivesse tripulação no período. Então, nós já começamos a receber ações trabalhistas nesse período da pandemia e possivelmente o pessoal que ficou em home office, se trabalhou em horas extras, vai ter aí uma exigência de receber horas extras caso comprove que tenha trabalhado além do limite legal, tá? Outra coisa que nós temos, né, que na época da pandemia, conversar com o empregado fora do expediente via WhatsApp, e-mail, Messenger, não era considerado como jornada de trabalho, logo não era tempo à disposição do empregador, não era considerado prontidão nem sobreaviso. Por isso que eu expliquei prontidão e sobreaviso no começo da aula. Então, você responder para o seu empregador pelo WhatsApp às 10 horas da noite não é trabalho, nem tempo à disposição, tá? Salvo se tiver previsão, né, em acordo individual, que seja o contrato de trabalho individual do empregado, que diga se ele responder fora do expediente, né, vai ter direito à hora extra. Ou se o empregador não conceder os equipamentos para os empregados, vai ter que pagar a responsabilidade das horas extras. A medida provisória, ela teve vigência até 29/7/2020. Então, nenhum contrato mais pode ser feito de teletrabalho nessa forma. Tem que ser feito de acordo com as regras da CLT, dos artigos 75 seguintes, que qual eu expliquei para vocês. E o legal também é que os estagiários e aprendizes também poderiam entrar nessa modalidade de teletrabalho e home office. Eu sei que nós, lá do escritório, continuamos em home office, até falei para as meninas, caso elas queiram voltar, está aberto. Eu vou voltar semana que vem, mas se eu tomar coragem, lógico, toda vez eu falo que eu vou voltar, eu não volto. Mas, a princípio, eu vou manter o home office para todo mundo, porque eu sei que elas têm mais tempo, elas podem fazer outras coisas, podem fazer um treinamento, podem também exercer outras atividades, desde que os prazos estejam concretos, finalizados, não vejo problema em voltar. As vantagens do home office é exatamente isso, você trazer qualidade de vida para os seus empregados, certo? E ainda, né, produtividade para a sua empresa. Vale muito a pena trabalhar com home office. Só para a gente finalizar meus minutinhos restantes, tomar cuidado com o Ministério Público do Trabalho, que está enchendo todo mundo de fiscalização. Eles não existe mais Ministério do Trabalho, foi incorporado ao Ministério da Economia e Finanças, ou seja, quem está trabalhando mesmo é o Ministério Público do Trabalho, que não para de fiscalizar as empresas, que está todo mundo num momento difícil, todo mundo rezando para não fechar
as portas, manter os vínculos, mas o Ministério Público do Trabalho está mais preocupado em outras coisas, em autuações, do que realmente ajudar nesse momento. E criou uma medida, uma nota técnica que ressalto eu, que não é lei, tá? Não tem força de lei, mas é o que vai ser fiscalizado para os serviços que forem desenvolvidos em home office e telepresencial, tá? Então, veja, são 17 orientações, mas não são orientações também muito além daquilo que a gente espera, né? Respeitar a ética digital, o espaço do empregado, o momento do empregado. Então, assim, não dá para ficar falando com ele meia-noite, 1 hora, que ele te pergunte alguma coisa, ou que vocês tenham esse trato, né, de conversar mais à noite, mas respeitar a família, né, que eu tenho cliente meu que me liga sábado, domingo, feriado, né, e eu acabo respondendo porque eu sou autônoma, mas o empregado, ele tem uma delimitação da jornada de trabalho dele, então é necessário, sim, você respeitar. Outra coisa, regularizar a prestação de serviço por meio do contrato, então isso aqui vai ser bem exigido, e também as regras do reembolso. Os parâmetros de condição de saúde, ou seja, aquele termo de responsabilidade. Em caso de telemarketing, quem trabalha com telemarketing, adotar procedimentos adequados para que o empregado tenha direito aos seus descansos e aqueles intervalos a cada 90 minutos de comunicação direta. Então, precisa também manter isso. Tecnológica, capacitação para quem não sabe mexer com a internet. Tem gente que tem uma dificuldade horrível. Eu, assim, para mexer com o Zoom, demorei, me deram até um cursinho para poder trabalhar com isso, né? Então, nós temos aí essa questão do apoio tecnológico pelo empregador. Instruir os empregados com as precauções a fins de evitar doenças do trabalho, observar a jornada de trabalho do empregado também, não é porque você está em home office que você tem que ficar 24 horas à disposição do empregador, ter uma etiqueta digital, um horário de atendimento. Outra coisa muito importante, respeito à privacidade e direito de imagem. Você não pode ficar gravando, porque nós temos a lei de proteção agora, que já está vigente. Você não pode disponibilizar dados, você não pode tirar foto do empregado sem a permissão. Então, se você quiser tirar foto, você precisa de um termo formal, tá? De direito de imagem, que ele dispõe do direito de imagem dele. Perfeito? E outras técnicas também. Então, por exemplo, o que você vai deixar gravado no computador, se ele vai ter acesso à parte, os documentos privados dele nesse computador. Então, essa lei de proteção, né, digital vai ser muito importante. Se vocês ainda não o fizeram, tem que fazer. Contratos de trabalho vão ter que ser editados, estruturas da folha de pagamento vão ter que ser editados, você vai ter que ter um controle de acesso de dados sensíveis, e esse é outro tema para outro tipo de matéria. Eu vou responder, Andréia, dá tempo de eu responder as perguntas? Tá. Posso? Então, vamos lá. Ok, vão receber o material. Andréia, pode disponibilizar o material para o pessoal, tranquilo. A nota técnica, ela não tem força de lei, tá? Mas ela toda é baseada no princípio da dignidade da pessoa humana e na proteção das relações de trabalho. Então, o Ministério Público do Trabalho, ele pode se valer desses princípios constitucionais para pedir dano moral coletivo, dano moral para aquela situação, se ele presumir que está sendo violado qualquer um desses direitos, tá? Então, por exemplo, a dignidade da pessoa humana recai nessa parte do reembolso das despesas. Então, o empregado não pode pagar para trabalhar, então ele vai ser autuado, sim, o empregador vai ser autuado, sim, se não reembolsar as despesas do empregado do teletrabalho, tá bom? Mais alguma pergunta? Pessoal, acho que tinha uma pergunta grande da Rosana, deixa eu ver aqui. Ser dentro da mesma empresa com funcionários com contrato? Pode. A partir da reforma trabalhista, você pode ter uma individualização dos contratos de trabalho, Rosana. Você pode fazer alguns com teletrabalho, alguns com home office, que é aquele misto, né? E você pode fazer os empregados presenciais. Você tem o poder de direção,
tá? Então, o empregador tem poder de direção, ele pode delimitar, sim, as atividades. Só tomar cuidado com a equiparação salarial. Lembra que o artigo 6º diz que se equiparam o trabalho remoto do trabalho presencial. Então, desde que o salário seja igual, né, o salário, o piso salarial seja igual, ele pode distinguir as prestações de serviço de forma diferenciada, sem problema nenhum. E lembrando que os benefícios que advêm, como reembolso de despesas, vale alimentação, vale refeição, são para o trabalho e não pelo trabalho, então pode ser diferente para quem trabalha em casa, quem tem regime misto e quem trabalha presencialmente. Tem aqui mais uma pergunta. Então, veja, você pode delimitar, sim, quem tem contrato de trabalho com atividade especial que precisa ter acesso aos clientes, você precisa controlar os acessos aos clientes, normalmente, daqueles que não têm, que não precisam ter controle de jornada sem problema algum, tá? Você, depois da reforma trabalhista, a gente tem bem essa liberdade para poder delimitar cada tipo de contrato.